Agora, Mirelle, a gente falou da sua vida amorosa, da sua vida profissional, e você tem uma história de vida de superação. Você estava na Band e, de repente, eu quero saber da sua história, como foi essa... É uma linda história, gente. Claro, uma história de, né, de sobrevivência. Exatamente. Estou aqui vivíssima da Silva, de total. superação, exato. Cacá, foi em 2020, no ano de pandemia, quando estávamos no lockdown, né? Todo mundo em casa, sem sair. Eu tinha pego até minha bike de corrida e coloquei minha bike ali na sacada. E no banho, tomando banho, eu tive uma hemorragia. Uma hemorragia muito grande. E eu até suspeitei que fosse um aborto espontâneo, mas não foi. E aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? Chamei meu marido e falei pra ele, amor, olha só, ele, que é isso, né? Sem entender nada. Eu falei, não sei, tá, né? Tô sangrando. E aí ele falou, não, vamos agora ligar pro seu ginecologista. E aí eu ligo pro meu ginecologista muito apavorada, né? E aí ele fala, olha, calma, vem pra cá, né? Vamos tentar entender o que tá acontecendo. E aí eu passo por vários exames, né? Faço de novo o Papa Nicolau, colposcopia, para identificar o que tá acontecendo ali. E sempre com aquela mentalidade, óbvio, positiva que eu sempre tive, tipo, não é nada, não é nada. Ou é só uma cauterização, né? Uhum. E até que o meu gineco acaba passando adiante esse caso e eu recebo, então, o diagnóstico de um câncer no colo de útero. E o que pra mim foi, bom, acho que para qualquer pessoa, né, que recebe essa notícia, não é fácil, porque eu sempre fui uma pessoa muito, muito otimista, muito good vibes. E gente, a Mirelle é uma pessoa que eu nunca vi a Mirelle com cara fechada, sempre com um sorriso de verdade, e muito positiva em tudo, muito proativa em tudo, de verdade. Isso. E aí eu falei, nossa, como assim, né? E eu sempre muito do esporte, né? O Roman é faixa preta de jiu-jitsu, sempre me incentivou muito também a prática esportiva. E eu falei, gente, como assim, né? Por que eu, né? E eu sempre levando uma vida com muita saúde, alimentação saudável. Mas eu falei, bom, o que eu preciso fazer? Eu tava com 34 anos. Aí ela falou, olha, Mirelle, minha médica disse, doutora Dora, um beijo, doutora. Minha médica oncologista, olha, você vai ter que fazer a esterectomia total, que é a retirada do útero e do colo do útero. E vamos ver, a gente só vai identificar na hora da cirurgia se você vai retirar ou não os ovários. Aí eu falei, meu Deus, né? E aí eu não tinha filhos. E ela falou assim, olha, vamos tentar ver. Isso até partiu de mim, do meu marido, de tentarmos congelar os óvulos. Então vamos correr. Só que como eu tava sangrando, não tinha como. Eu não sabia se eu tava no período fértil, se eu não tava. Ele até falou, olha, Mirelle, então a gente vai ter que esperar aqui uns 15 dias pra gente vai colocar aquelas injeções, né? Que é comum fazer isso. Exatamente, exato. Só que a minha médica disse, não, em 15 dias você tá na mesa de operação. Aí eu entendi que meu caso era muito sério, tava num estágio avançado. E eu demorei, eu acho que uns 2 anos pra fazer o Papa Nicolau, que não foi muito tempo, tá? Conversando depois com os médicos, eu demorei tipo 2 anos e meio, ou seja, eu não tava todo ano certinho, né? Isso foi em 2020, meu último Papa Nicolau tinha sido em dezembro de 2017, se não me engano. Entendi. 17, 18. E o Papa Nicolau em 2017 tava tudo ok? Tudo ok. Então a gente não sabia como é que esse tumor estava vindo. Ele estava muito avançado, ele era muito rápido. Qual que era dele? Era bem isso assim, entendeu? Qual que era dele. Então, e já estava num tamanho um pouco maior e tal. Eu falei, não, então a gente precisamos então fazer essa cirurgia, que foi a esterectomia total. Uma frase que o Roman fala, que é uma frase que eu levo pra vida e sempre falo, que ele disse, olha, antes de pensar num filho, eu preciso ter uma mãe. Então, assim, esse lance de tentar congelar óvulos agora, esquece. Eu quero ter a Mirelle viva, então vamos primeiro fazer a cirurgia dela, depois a gente vê o que a gente vai fazer por conta de filho. Sim. E foi isso, então eu tive que fazer a cirurgia. E detalhe, né, Cacá, não falei nada lá na Band. Só a editora, a diretora sabia que era a Tati Saad. Eu abri meu coração pra ela e pedi descrição total. Não queria contar porque eu não estava preparada. Então, porque pra falar isso, sabe, pras pessoas. Isso.